Meu nome é Scarlett Rodrigues, sou do Instituto Ethos. Vou fazer minha breve autodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, estou vestindo um conjunto na cor preta, um blazer branco, turbante na cor preta e dourada, brincos, anéis, e esse aqui é o meu sinal. Vou falando, né? Sou uma mulher negra, nordestina, jovem, bissexual. Então, estar aqui para mim hoje é um privilégio estar falando com vocês. A gente estava conversando nos bastidores o quanto ainda é difícil pessoas e corpos como o meu estarem aqui, usufruírem do serviço e setor de vocês. Então, me sinto muito honrada, né, de trazer meus marcadores aqui para a gente começar essa provocação. Trazendo um pouco de contexto, eu acho que a minha função aqui nesses 8 minutinhos é aterrissar a nossa discussão, é falar um pouco dos dados, né? Falar um pouco de como que as nossas presenças e não presenças estão dentro do nosso país e no setor de vocês. Sendo o 8º país mais desigual do mundo, o ranking que o Brasil não sai, corpos como os meus e como o de muitas colegas que estão aqui hoje, são tidos como impróprios. São tidos como corpos que não pertencem, corpos que precisam estar fora de alguns espaços. E a provocação que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: se somos tidos como corpos fora, corpos não pertencentes aos espaços, a que espaço atém os nossos corpos? Quando vocês fecham os olhos e pensam num corpo negro, de uma mulher negra, de uma jovem negra, quais os espaços nós ocupamos hoje? Quando a gente está falando de pobreza, nós somos os 10% mais pobres do Brasil, sendo que somos a maioria, como foi colocado aqui no começo. Quando a gente está falando de violência, nós temos que os jovens negros hoje representam 80% dos homicídios que acontecem no nosso país. E quando a gente está falando de mulheres negras, e é importante trazer e contextualizar um painel que tem mulheres pretas falando com vocês hoje, a cada 24 horas, 8 mulheres são violentadas no nosso país. Mulheres negras, 2 vezes mais chances de serem violentadas no nosso país. Carlos Prado, obrigado, Ari, pela oportunidade. Eu quero dizer da imensa satisfação, da honra de estar aqui e de ter, de forma coletiva, construído esse encontro temático de equidade racial no turismo, junto com todas essas personalidades, autoridades no tema, e a oportunidade aqui, tanto pela SCAL quanto pelo Grupo Tour House. Em primeiro lugar, queria falar um pouco sobre o que é equidade, né? Qual a diferença. Às vezes é uma palavra que tem sido bastante utilizada, mas às vezes as pessoas ainda não têm a dimensão e justamente a ideia do que seja, né? Então aqui a gente tem um quadro que ele mostra, acho que a imagem ela diz mais do que muitas palavras. Então tem ali a diferença entre igualdade e equidade. A igualdade, a gente dá o tratamento igualitário para todos. Mas numa sociedade que ela é desigual, plural e heterogênea, dar esse tratamento igualitário das caixinhas iguais para todos, vai só perpetuar essas desigualdades que a Scarlett acabou de nos dizer com muita propriedade, que a gente continua sendo aí um dos maiores países mais desiguais do mundo. Então, agora, quando a gente trabalha com equidade, então você tem ali um primeiro ali que todos têm a mesma caixinha, mas você vê que ele não precisava da caixinha, então ele consegue olhar para o horizonte e assistir o jogo. O segundo já tinha a caixinha dele, consegue, mas o terceiro não conseguia. Então, com a caixinha do primeiro e com a dele, aí sim, ou seja, a equidade é a igualdade com justiça. A equidade é a igualdade com ações afirmativas. E é tornar as oportunidades justas. Então, agora aqui sim, a gente passa a ter, na equidade, uma igualdade real. Nós não somos descendentes de escravos, como dizem os livros escolares. Nós somos descendentes de grandes civilizações africanas, de reinados fortes e poderosos, de reis, rainhas, príncipes e princesas. Nós somos fruto de um povo que desenvolveu a escrita, as ciências, a astrologia e as pirâmides. Nós somos parentes de homens e mulheres que desenvolveram as técnicas agrícolas e de metalurgia imprescindíveis para os ciclos econômicos do Brasil. Seja o ciclo da cana no Nordeste,
o ciclo do ouro e minérios em Minas Gerais, ou o ciclo do café, Rio de Janeiro e São Paulo, fundamentais para o desenvolvimento do estado de São Paulo e do Brasil. Existe uma história dos negros e da África sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem os negros e sem a África.